Graça e paz, em nome de Jesus, nós estamos iniciando nossa segunda aula do curso Sua Nova Vida em Cristo. Sua Nova Vida em Cristo. Nós estudamos aí na última aula os fundamentos, a necessidade, por que devemos nos batizar e quais são os 11 pontos doutrinários da igreja. Bibliologia, teologia, cristologia, pneumatologia, angeologia, antropologia, amartiologia, soterologia, eclesiologia, missiologia e escatologia. Esses são 11 fundamentos, 11 bases, 11 regras de fé e prática, que é a doutrina da igreja. Para você saber se o segmento é da parte de Deus ou não, você tem que saber esses 11 pontos doutrinários do que cada grupo pensa acerca da verdade da palavra de Deus. E agora nós vamos estudar cada aula, eles especificamente. Hoje a nossa proposta é bibliologia, conhecendo um pouco as escrituras sagradas. Deus nos deixou um livro, a Bíblia, e a Bíblia é a constituição do seu reino. Quando Jesus veio a esse mundo, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é a segunda pessoa da divindade. A tônica da sua mensagem era: a vós é chegado o reino dos céus. O reino de Deus chegou a vocês. Então nós temos que ter uma visão do reino. Uma visão do reino aonde, na verdade, ele reina. Uma visão do reino aonde ele é o rei dos reis. E o reino tem uma constituição. Se você quiser não cumprir essa constituição, você tem o livre-arbítrio. Mas, na verdade, você não faz parte desse reino. Você pode fazer o que quiser. Porém, se você fizer o que não está nessa constituição do reino, você não tem parte neste reino. Paulo vai nos dizer acerca disso em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 6, 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu não me deixarei dominar por nenhuma. O salmista, ainda no Salmo 119, versículo 105, nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso é tremendo. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Alguns ficam desesperados quando têm o primeiro contato da Bíblia, cheio de interrogações, de dúvidas, curiosidades, e às vezes achamos impossível algum dia entendermos elas. Mas não é bem assim. Nós temos que entender que a Bíblia compreende em dois testamentos: o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que também podem ser chamadas de Antiga Aliança e Nova Aliança. O Antigo Testamento ele compreende 39 livros que narram aí um período de 4.000 anos de história. 39 livros que narram um período de 4.000 anos de história, mas que foram escritos aí em meio a 1.500 anos. E o Novo Testamento, ele compreende 27 livros que narram um período de 100 anos de história. Então a Bíblia ela foi escrita num período de 1.600 anos, mas ela aborda 4.100 anos de história, totalizando 66 livros. 66 livros é a Bíblia completa. 39 o Antigo Testamento e 27 o Novo Testamento. É por meio dela que vem o crescimento espiritual. É por meio dela que vem a fé. Paulo mesmo vai nos dizer em Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo traz como que a fé surge. Romanos 10, 17, ele nos diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Eu preciso dar ouvidos a essa palavra para que eu possa exercitar e desenvolver a fé. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nós temos que entender que a Bíblia é a palavra de Deus e é através dela que o Senhor se dá a conhecer aos homens. O Espírito Santo inspirou, em média, 40 homens que escreveram a Bíblia em períodos e condições distintas. Ora na prisão, ora no palácio,
ora em viagens, uns eram poetas, outros eram profetas, uns eram filósofos, outros eram reis e outros até pescadores, ou boiadeiro, ou até o erudito Paulo. Embora ter sido escrita por pessoas diferentes em épocas diferentes, a Bíblia ela se completa. Ela é completa, ela é perfeita em unidade e em harmonia. Deus não se preocupa em contar a história, mas sim em revelar o seu plano de salvação para salvar a humanidade. Assim como ele não se preocupou em provas, em provar a sua existência, pois isso é um ato de fé. Você tem que crer que ele existe. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens. Ela é infalível, ela é imutável, ela é verdadeira e por isso ela é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia, ela é o nosso alimento e para crescermos na graça e no conhecimento de Deus, é necessário não apenas lermos, mas memorizarmos e estudarmos as sagradas letras. Além disso, precisamos colocá-la em prática nas nossas vidas, por isso que ela se torna o nosso manual de regra e fé. Somente a Bíblia tem respostas satisfatórias às indagações da humanidade na busca de Deus. Então, em resumo, a Bíblia contém 66 livros, sendo subdividida em 2 testamentos, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento traz 39 livros, o Novo Testamento trazem 27 livros. E aí o Antigo e o Novo Testamento têm a subdivisão que são esses livros, ou seja, o Antigo Testamento existem 5 livros que são os livros da lei, ao qual a gente também pode chamar de Pentateuco. Penta, 5. Pentateuco, livros da lei. Então, os 5 livros da lei são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros que foram agrupados no início da nossa Bíblia, do início do nosso livro, que são considerados livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois dos 5 livros da lei, foram agrupados os livros históricos, que conta a história do povo de Israel, que conta a história do povo hebreu. E os livros históricos são 12 livros. 12 livros, começando pelo livro de Josué, logo depois de Deuteronômio, nós temos aí Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Então, um agrupamento da história de Israel nesses 12 livros. Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Então, na verdade, nós temos aí 12 livros históricos. Depois nós temos 5 livros sapienciais, ou 5 livros de sabedoria, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, que são também livros dos cânticos, que são também livros de poemas, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Depois nós temos aí os livros dos profetas, dividido em 2 classes, profetas maiores, profetas menores, sendo que profetas maiores são 5 livros e 4 profetas, e profetas menores são 12 livros. Eles são considerados profetas maiores pelo conteúdo literário, pela quantidade de escrita, que seu livro dava um pergaminho só. Os profetas menores são considerados profetas menores pelo conteúdo literário. Suas profecias não tinham menos valor, mas a extensão literária da sua escrita era curta, não cabia num pergaminho, tinha que se agrupar diversos profetas. Então, os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Isaías, um dos profetas. Jeremias e Lamentações, os 2 foram escritos por Jeremias. Depois nós temos Ezequiel e Daniel. São 5 livros com 4 profetas. Livro dos profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então essa é a subdivisão do Antigo Testamento. 5 livros da lei, 12 livros históricos,
5 sapienciais, 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Interessante a combinação, né? 5, 12, 5, 5, 12. 5 da lei, 12 histórico, 5 sapienciais, 5 profetas maiores e 5 profetas menores, e 12 profetas menores, somatizando então ao todo 39 livros do Antigo Testamento. Porém, essa não era a ordem cronológica. Essa foi a ordem que chegou ao Ocidente e foi uma classificação que foi agrupada por temas. Vamos juntar tudo que é da lei primeiro, depois vamos juntar tudo que é histórico, depois tudo que é sapiencial, tudo que são profetas maiores, tudo que são profetas menores, mas não em ordem cronológica. Hoje nós temos o privilégio de termos uma Bíblia que se chama Bíblia em ordem cronológica, que eles cortaram versículo por versículo e perguntaram aonde isso se encaixa, qual vem primeiro, e aí ele está na ordem cronológica, que é diferente da Bíblia que nós usamos no culto, que está aí agrupado por temas. Bom, além então dos Antigos Testamentos, nós temos o Novo Testamento. Só que entre o Antigo e o Novo Testamento existe um período de 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio onde não houve nada divinamente inspirado por Deus para a escrita literária. Então são 400 anos de silêncio para iniciar o Novo Testamento, que na verdade temos 27 livros divididos da seguinte forma: 4 evangelhos, 1 histórico, 13 cartas paulinas, 8 cartas gerais e um livro da Revelação. 4 evangélicos, um único livro histórico no Novo Testamento, 21 cartas e o livro da Revelação, sendo que 13 são cartas de Paulo e 8 são cartas gerais. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois dos 4 evangelhos entra um livro histórico, o livro de Atos. Depois do livro de Atos, 12 cartas paulinas. As cartas de Paulo, elas levam sempre o nome do destino, a quem ele estava escrevendo. Então as cartas de Paulo são carta de Paulo aos Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicense, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicense, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Depois vem as cartas gerais. Aí nós temos a carta ao Hebreus, que é uma carta anônima. Depois temos a carta de Tiago, que era irmão de Jesus Cristo, filho de José e Maria. Depois nós temos a carta de 1ª e 2ª Pedro. Depois nós temos 1ª, 2ª e 3ª João e carta de Judas. Judas, que também era irmão de Jesus, filho de José e Maria. Então Tiago e Judas eram irmãos. Tanto Tiago quanto Judas não foram discípulos do Cordeiro, não foram discípulos diretos de Jesus. Eles tiveram uma experiência com Jesus depois de ressurreto e foram grandes homens aí na história da igreja primitiva. Mas essas são as 8 cartas gerais: Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3ª João e Judas. E por fim, o livro da Revelação, que é Apocalipse. Então, a primeira divisão que tem nesse livro chamado Bíblia é Antigo Testamento e Novo Testamento. Depois nós temos a divisão em 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo, sendo que o Antigo é dividido em 5 livros da lei, 12 livros históricos, 5 livros sapienciais, 5 profetas maiores e 12 profetas menores. E o Novo Testamento, 27 livros, sendo divididos em 4 evangelhos, 1 livro histórico, 13 cartas paulinas, 8 cartas gerais e um livro da Revelação. Depois dessa subdivisão, nós vamos ter uma outra divisão que dentro de cada livro vai ter um número maior e um número menor. O número maior é o capítulo e os números menores são os versículos que foram colocados muitos anos depois do que a Bíblia estava escrita. Então, na verdade, quando eu falo Salmo 119,
14, eu estou falando Salmo capítulo 119, versículo 14. Então eu tenho que entender que em cada livro vai ter divisão de capítulos e versículos. A Bíblia toda, ela contém, na verdade, uma biblioteca, né? 66 livros, um conjunto de 66 livros agrupados que somatizam um total de 1189 capítulos. 1189 capítulos, dando um total de 31.163 versículos. 31.163 versículos. E pasme, a Bíblia toda, ela traz aí a citação de 2.930 personagens. 2.930 personagens são citados os seus nomes. O maior capítulo da Bíblia e também o capítulo central é o Salmo 119, que contém 176 versículos e todos eles são um elogio, uma homenagem a uma qualidade da palavra de Deus. Os 176 versículos do Salmo 119 se referem à Bíblia, que são, ora são citados como escritura, ora como estatuto, ora como tua palavra, ora como teus preceitos, teus juízos, promessas, teus testemunhos, tua lei e etc. Vale a pena meditar no Salmo 119. Os escritores da Bíblia no original, eles não escreveram a Bíblia em capítulos e versículos. Isso foram colocados muitos anos depois. Alguns escreveram como um livro direto e contínuo. Outros escreveram no Novo Testamento como uma carta a um amigo, como Paulo escreveu a Tito, como Paulo escreveu a Timóteo, como Paulo escreveu a Filemão, ou a um grupo, a igreja da cidade de Corinto, a igreja da cidade de Éfeso. Uma carta que Paulo escrevia a um grupo que se reunia na cidade ou ao pastor daquela igreja. Através da Bíblia, que o Senhor se dá a conhecer aos homens. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens de todas as atividades da vida humana. Daí a diversidade de estilos nelas encontrado. Por exemplo, Moisés foi príncipe e legislador. Josué foi um grande comandante do exército. Davi e Salomão foram reis e foram poetas. Isaías foi estadista e profeta. Daniel foi ministro de Estado e foi profeta também. Zacarias e Jeremias foram sacerdotes e profetas. Amós era o homem do campo, boiadeiro, vaqueiro. Mateus era cobrador de impostos, funcionário público. Lucas, o médico e o historiador, pesquisador viajado. Pedro, Tiago, João eram pescadores. E Paulo, teólogo e erudito. Apesar de toda essa diversidade, quando nós examinamos os escritos desses homens, são tantos estilos diferentes, mas nós verificamos que há uma harmonia e eles se complementam tratando de um só assunto, porque foram divinamente inspirados por Deus para trazer a mesma mensagem, a mesma essência que se completa. Quando Deus quis registrar o Antigo Testamento, Deus levantou um homem estudado nos melhores colégios e faculdades da sua época. Aliás, do povo hebreu, era o único que tinha estudo a tal ponto, Moisés. O Egito era a maior potência mundial da época e quando Deus quis dar a planta, o projeto de um tabernáculo, Moisés era arquiteto, Moisés era engenheiro e o Senhor fala com ele em linguagem técnica. Alguém que, quando Deus quis revelar as leis, o Senhor falou com um homem que era formado em leis, um advogado, um juiz da sua época, Moisés. Dentre o povo hebreu, Moisés era o que tinha os melhores estudos da sua época. Ele escreveu o Pentateuco nas solitárias paragens do deserto. Deus usou aqueles que foram forjados para revelar o seu propósito. Jeremias, nas trevas e sujidade de uma masmorra. Davi, nas verdes colinas dos campos e ora no palácio. Abacuque, profeta mais culto dentre os profetas menores, cujo nome significa aquele que abraça
ou um abraço ardente. Foi filósofo, foi poeta, foi músico. Provavelmente ele era levita e cantor do templo. Ele viveu nos dias de Josias, de Jeoacás, Jeoaquim, reis de Judá. Portanto, ele foi contemporâneo de Jeremias, também o profeta. Não tem como ser crente sem a palavra de Deus. Por isso, o cristão tem que ler esse livro, tem que estudar essa palavra e tem que colocar em prática na sua vida. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer em Tiago, capítulo 1, versículo 22, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Deus fala conosco através da sua palavra. Lendo-a, você começa a conhecer a Deus, entendê-lo, e assim você pode obedecer às suas orientações para uma vida particular e a sua participação no corpo de Cristo, que é a igreja. Em geral, a Bíblia foi escrita em original em 2 idiomas. O Antigo Testamento, grande parte dele foi escrito em hebraico, poucas palavras e versículos foram escritos no aramaico. O Novo Testamento foi escrito no grego, então Antigo Hebraico e Novo Testamento grego. Como nós já vimos, uns eram profetas, outros eram reis, outros eram sacerdotes, outros eram pescadores, outros eram criadores de gado e até cobradores de impostos. Deus escolheu essas pessoas e as usou para que, apesar das suas imperfeições e seus diferentes conhecimentos de vida humana, e isso que é fascinante, pessoas em lugares diferentes, condições e formações diferentes, em que muitos deles não tiveram acesso ao que o outro escreveu, e todo o livro tem um mesmo tema: Jesus Cristo. O Antigo Testamento aponta para o seu nascimento e gira em torno da história dos progenitores de Jesus Cristo. Os 4 evangelhos é como uma biografia de Jesus. Vem o cumprimento. Ele veio e habitou entre nós. As cartas e o livro da Revelação, o Apocalipse, apontam para o seu retorno à Terra. E como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, algo fascinante que nós precisamos entender é justamente 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, é proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia é um manual de regra e prática das nossas vidas, então não deve ser usada só quando se vai aos cultos, mas tem que se criar uma disciplina diária de meditar em seus textos, fazer um estudo profundo e criterioso. Você precisa se conscientizar que precisa ler a Bíblia regularmente. Assim como você se alimenta 2, 3 e alguns até 4 vezes ao dia, a palavra de Deus, a Bíblia, é um alimento espiritual aonde você tem que se alimentar dela diariamente. Você tem que ler, memorizar e estudar toda a palavra de Deus. Olha só o que o salmista nos diz em Salmos capítulo 1, de 1 a 3. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. E a importância de nós estudarmos esse livro, Paulo coloca a instrução ao seu amigo Timóteo, a quem ele tinha como filho, em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Para ler a Bíblia toda, vai cerca de 66 a 68 horas. Se você lê 1 hora por dia, em pouco mais de 2 meses, você já leu a Bíblia inteira. A Bíblia é o único livro que, quando ela é lida, o autor está sempre presente.
A Bíblia é um livro fácil e ao mesmo tempo difícil. Simples, mas ao mesmo tempo complexo. Você vai precisar do seu autor, pois assim você compreenderá mais fácil os seus escritos. É preciso ler a Bíblia crendo, sem duvidar, em tudo que ela ensina, inclusive no campo sobrenatural. Mas é sempre bom lê-la com espírito de oração, quebrantamento e fé. A dúvida ou a descrença cega o leitor, assim como está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 25. Lucas 24, 25, Jesus diz: E ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E também temos que saber que tudo o que está nesse livro já foi colocado à prova, já foi provado inúmeras vezes e passou no teste da veracidade, integridade, imutabilidade, a verdade da palavra de Deus. Ela não é um livro comum. Você tem que ler as entrelinhas e ver o que Deus está querendo falar com você. Se você faz parte do reino de Deus, medite na constituição desse reino e saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida. Vamos orar. Pai de amor e Deus bendito, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que o Senhor deixou a nós. Que essa palavra seja uma verdade nas nossas vidas e que cada dia possamos meditar nessa verdade, assim como o salmista declara: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Abre, ó Pai, o entendimento, abre a porta da palavra, dá revelação aos teus filhos, ó Pai, para que possamos saber a tua boa, perfeita e agradável vontade, que é a tua palavra. Guarda-nos, livra-nos de todo mal e que a cada dia o Senhor revele a tua palavra a nós, no precioso nome de Jesus. Valeu demais, que Deus te abençoe, parabéns pela sua decisão de passar pelas águas. Ouça as aulas quantas vezes você achar necessário para que você possa estar firmado com os passos na verdade da palavra. Deus te abençoe e até a próxima aula.